Bem-vindos ao canal Vale Lembrar, o seu canal de balé. Eu sou o Dino Espíndola, professor e bailarino, e o assunto do vídeo de hoje é a progressão da técnica do balé. Como que funciona isso na vida de uma criança e como que é feito na vida do adulto? Quais são as diferenças, os prós e os contras de se começar depois de adulto? O que acontece no aprendizado de uma vida de uma criança? É sobre esse o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo! Na semana passada eu participei de uma live com a Ju, do Tutu da Ju, e uma das coisas que a gente abordou de assunto na live foi sobre a metodologia de balé, como que funcionava isso na vida adulta e na vida de uma criança. E aí eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal com um pouquinho de contexto histórico para iluminar mais ainda esse assunto. Para começar a falar sobre esse assunto, eu vou dar uma voltadinha no passado, lá atrás, e explicar mais ou menos como que funcionou o início do balé. Lembra aquela história que foi feito de entretenimento para o rei? Então era uma turma de artistas que subia ao palco para entreter o rei. E isso vai ganhando uma proporção diferente. Do rei passa para a corte, da corte passa para a burguesia, e de repente a gente tem uma estrutura que está lá sendo feita dentro de um teatro para entreter a população. Do rei até chegar no palco para a população de uma forma geral, a gente tem as histórias que eram contadas para o rei, que vão ganhando uma evolução em todos os aspectos. Tanto na contação da história, lá na pantomima, que são os gestos na hora de contar a historinha do balé, quanto na evolução técnica da dança. Então surge uma pirueta, surgem mais braços, vai ganhando mais proporção. Com a criação da escola lá por Luís XIV, as cartas, a história toda vai formulando certos aspectos da técnica, como posições de braços, posições de pés. E aí, quando a gente tem uma estrutura escolar, a gente começa a falar sobre essa coisa da progressão dessa aprendizagem. Então, para chegar naquele braço, para chegar naquela sequência, para chegar naquela interpretação, a gente vai estudar na escola XPTO coisas. Para chegar lá no final, na pirueta, na perna alongada, naquela estrutura, daquela coreografia, desde sempre a gente foi para a escola para estudar aquela movimentação. Corta, evolui, a gente tem o tempo de hoje. Hoje, a nossa movimentação, a nossa capacidade de interpretar um movimento, um passo, uma dança, uma história, ela é muito maior do que era lá em 1000 bolinhas. Ela sendo muito maior, isso é graças à nossa academia, é graças à nossa escola. Como a nossa capacidade de ensinar está cada vez melhor, logo os nossos alunos vão ser mais evoluídos. Uma coisa que meio que compensa a outra, e é aqui que eu vou entrar na história. Eu poderia falar aqui várias pessoas que se destacaram na arte de ensinar, Vaganova, Cequetti, pessoas que criaram métodos de ensinar, que foram bailarinos ou não, que estudaram eventualmente em algum momento balé, que eram apaixonados pela técnica e que desenvolveram o seu próprio método para poder ensinar os seus bailarinos. Veja bem, no fim de tudo, foi o que eu falei lá na live da Ju, no fim de tudo, pirueta é pirueta, plié é plié, grambatimã é grambatimã, balé é balé, igual em todo lugar. O que muda é a forma com que é ensinada para os seus alunos. O que muda é que a Vaganova tem lá a sua apostila e ela ensina para as suas crianças de tais a tais anos, tais e tais coisas. E o método cubano ensina de outra forma. Os caminhos são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Aí corta para a gente voltar para nossa historinha. Lá no passado, que dançava para o rei, que depois dançava para a burguesia, que depois dançava para o teatro, que vai evoluindo a técnica, que evolui. Evoluiu tanto a técnica, tanto. A gente já chegou num produto tão legal de técnica, da estrutura toda das danças, das coreografias, que começou a cada vez mais
ensinar para os bailarinos mais cedo. Então esses grandes teatros que no começo eram companhias X, coisas pequenas, artistas que iam lá e dançavam lá na corte para o rei em troca de um almoço, evoluíram para grandes teatros como o Royal Ballet, La Scala, os teatros da Rússia. E esses grandes teatros, que são grandes companhias, começaram a rebanhar os bailarinos desde muito cedo e ensinar em doses homeopáticas para que quando eles chegassem na sua vida adulta, eles já tivessem formação e capacidade de executar aquilo ali. Veja bem, aquela coisa que era feita do coração, lá pelo aquele artista para o rei, em troca de um pedaço de pão, se transformou num grande business dentro desse teatrão. Porque agora o que eu quero? Eu quero vender. Agora eu estou vendendo bilheteria, agora eu estou ganhando isso, eu ganho patrocínio do governo para desenvolver, Então eu preciso de uma qualidade técnica, então eu começo a competir, o teatro da Rússia compete com o teatro da França, que compete com o teatro da Itália. Então agora a gente está rolando um outro, isso não é uma crítica, eu só estou mostrando várias visões do mesmo cenário. Então eu preciso de mais técnica, eu preciso que as minhas bailarinas girem mais piruetas, eu preciso que elas sejam mais alongadas, cada vez mais longilíneas, todas iguais e perfeitas e Então a gente começa a selecionar lá no quem quer e quem tem talento, desde muito cedo, escolhendo as pessoas pelo físico e pelas suas habilidades e trazendo para dentro desses teatros e desde muito cedo oferecendo homeopaticamente doses X para que quando ela cresça e seja adulta, ela me ofereça a máxima da execução, a mais bela e profunda perna alta, as piruetas mais limpas. Ok, como eu falei, isso não é uma crítica, é só para mostrar o nosso cenário. Aí o que acontece? Corta, passa mais um tempão, a arte se populariza, o balé hoje em dia está aí para todo mundo, o movimento do balé adulto vem crescendo cada vez mais. Nosso país, né? No nosso país, a estrutura, a forma como que as pessoas lidam com a cultura, não é igual lá na Europa, que lá as pessoas, né, quando a criança com 9 anos é matriculada na escola, o pai já tem a convicção de que ela vai ser uma bailarina. Aqui no Brasil não, ela é matriculada com 3, o pai não faz ideia do que é ser bailarina ou não, ele só põe ela ali para ela fazer uma atividade extra, porque ela fica em casa sem fazer nada à tarde, e aí quando ela tiver 13, 14 anos, o pai vai olhar pra cara dela e vai falar: chega meu amor, dançou muito, já gastei muito dinheiro com roupa e ensaio, vai lá fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, que é assim que funciona aqui no nosso país. Mais uma vez, não é crítica, só estou mostrando ângulos diferentes da mesma história. Aí o que acontece? Nessa estrutura de que, no nosso país, né? Parar de falar lá do país de fora. No nosso país, essa coisa de que pode, que não pode, essa coisa de balé é para poucos, porque daí o que acontece? Essas pessoas aqui desse país olham lá para as grandes companhias e veem toda essa estética, toda essa estrutura que é dada desde criança, automaticamente entende que para ser bailarina é só aquele formato. Só se entrar na escola, na Royal Ballet com 9 anos, se formar com 14, 15, entrar pro técnico para formar um bailarino. Só tem essa forma, mas não é. Apaga tudo isso que eu falei e volta lá pro rei. A arte que vem de dentro, a arte a necessidade artística de subir ao palco, de pintar a cara, de contar uma história, de viver emoção, isso ainda permanece. E isso sim é para quem quiser. Isso é para quem tem essa, não vou dizer talento, porque isso não está relacionado com talento. Eu vou dizer que está relacionado com essa fagulha que tem dentro, essa alma que quer falar de uma forma artística. Tem gente que lida bem com números, mas tem gente que lida bem com arte. Cada um nesse planeta tem uma forma de se manifestar de uma forma diferente. Por exemplo, vou falar de mim. Quando eu tô num palco com a cara pintada, interpretando seja lá o que for, uma árvore, um príncipe, ali é o meu melhor momento, ali é o momento que eu me sinto mais realizado e realizando aquilo que eu vim fazer aqui. Outra pessoa pode se realizar
num consultório de dentista, fazendo uma cirurgia, ajudando uma pessoa, trabalhando com uma tabela de números dentro da bolsa de valores. Cada um tem a sua forma. Mais uma vez, eu não estou aqui elegendo qual é o melhor e qual é o pior. Tudo isso eu estou falando para essas pessoas que têm essa vontade artística, que têm essa fagulha dentro de si, que tem essa vontade de ganhar o palco, de estar ali, de se movimentar, de fazer o corpo dançar, para essas pessoas não tem mais essa barreira de idade. Eu acabei de narrar historicamente como a gente chegou nisso, mas a gente não tá lá dentro do teatro em Moscou, a gente tá aqui no Brasil. E aqui as coisas são diferentes, assim como lá já estão mudando também. Tá, Dini, tô um pouco perdido, já não sei mais o que tu tá falando. O que eu estou falando é todo esse contexto histórico para explicar mais ou menos por que existem várias diferenças de metodologias. Então, a Rússia desenvolveu a sua, a Inglaterra a sua, a França a sua, blá 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 blá. Ponto, acabou. Entendeu? Só que, como eu falei, lá a corrida por essa coisa do tempo para desenvolver essas bailarinas começou desde cedo, então a gente entende que se não começa cedo, não tem como ser bailarina. Pé, errado de novo. Como eu expliquei no finalzinho, cada um pode se desenvolver e dançar e ser feliz em qualquer momento da sua vida. Ah, então, Dini, como é que é feito? Bom, com essa diferença de metodologia, a criança recebe homeopaticamente lá a sua dose todo dia de uma gotinha daquilo que é o tandi, daquilo que é o plié, porque ela é uma criança, ela não recebe tudo de uma vez. Primeiro porque ela não assimila, segundo que o físico dela não comporta. Não posso pôr uma criança para fazer uma sequência de 8 saltos seguidos, sendo que ela tem só 7 anos. Eu tenho que oferecer para ela um salto com um plié diferenciado, um time diferenciado. O que eu tô querendo dizer aqui é como eu expliquei lá na live da Ju. O que uma criança, eu, Dini, sigo metodologia cubana, então me formei lá bonitinho, primeira, segunda, e sei o que cada série, cada idade comporta. O que acontece com o adulto, com a minha experiência no adulto? Os 4 primeiros anos de uma vida de uma criança, eu consigo dar para o adulto em 6 meses. Ai, como assim, Dini? Todo o conteúdo que é separado para uma criança de primeira até, vai lá, terceira série, eu consigo explicar para um adulto em 4, 5 meses de aula. Porque veja bem, o conteúdo como começa? A criança começa aprendendo na primeira aula a mexer o pé, meia ponta, meia ponta, flex. Bom, já entendeu. Eu nem mostrei com o meu pé, mas já sabe do que eu tô falando. Aquela estruturinha, né? Meia ponta, flex, meia ponta, ponta. O adulto já assimilou o que eu quis dizer na hora. A criança, ela demora. Essa brincadeira do meia ponta, flex, vai se estender por uns 6 meses, 1 ano, até ela me dar essa execução perfeita. E como que é perfeita? Sem dobrar o joelho, sem deixar a coluna cair, sentadinha lá, bonitinho, fazendo a movimentação. Ela vai levar muito tempo para me dar essa qualidade. Quando ela começa a me dar essa coisa, a gente sobe de frente para a barra para fazer um tandi paralelo. Aí depois que absorve, abre andeora ainda de frente para a barra, depois vira de lado, vai para o centro. Tem toda uma progressão, cada passinho, o tandi, o plié, o GT, o gravatimã, todos os passinhos tem essa progressão que vai indo, que é o máximo para a criança, porque ela vai aprendendo, sem se dar conta ela vai evoluindo e a técnica vai formando naquele corpinho, é muito legal. E como que funciona para o adulto, Dini? Também não é assim tão homeopático, porque em uma explicação, em uma única aula, eu consigo falar para o adulto como que já é o tandi de frente para a barra e andeora, ele já vai entender. E entender é uma coisa, executar é outra. Ele leva 1 ou 2 aulas, 1 ou 2 semanas para entender toda essa estrutura. E aí vem aquela coisa, os prós e os contras de aprender adulto e aprender criança. A criança, quando ela chega na fase adulta, lá para os seus 15 anos, vamos dizer assim, que já cresceu, desenvolveu o corpo todo, ela sabe fazer um monte de coisa que ela não sabe nem sabe como que ela aprendeu. O adulto, ele consegue, só que ela levou 8 anos. O adulto, em 6 meses, aprendeu tudo, só que ele não tem
Estrutura física, ele não tem condicionamento, ele precisa de treino extra, aí ele precisa se dedicar um pouquinho mais, praticar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência para entender que a gente entende com aqui, mas o corpo faz um pouquinho depois. E assim as coisas vão conseguir evoluir. E aí vai evoluir para onde, Dina? Agora esse evoluir para onde é assunto para outro vídeo, né? Como ser profissional, se dá tempo de ser profissional ou não, se dá tempo de subir no palco ou não, para todas as respostas é sim, claro que dá. Isso depende do teu desempenho, depende da tua dedicação, depende desse sonho, para onde tu quer chegar. Bom, mas como eu falei, isso é um assunto para o outro vídeo. O foco desse vídeo era explicar um pouquinho sobre essa evolução da técnica e a diferença de cada método. Acho que ficou bem claro porque que a gente tem o método da Joana, o método da Rosa, o método cubano, lá. Cada escola escolheu uma forma de ensinar para os seus alunos. Automaticamente, cada professor, seja de qual escola juntando com a sua experiência profissional, com a sua experiência pessoal, escolhe uma forma de passar para os seus alunos, prioriza um passo ou outro, uma movimentação ou outra. Ou seja, mais uma vez eu não estou aqui falando qual que é a melhor, quem está certo, quem está errado, porque não se trata disso. Trata-se da questão, para a criança é proposto uma dosificação diferente do que para o adulto. Mas isso não significa que o adulto não vai conseguir chegar lá no final, nesse produto, nessa pirueta perfeita, nessa perna alta. Tudo está relacionado com o empenho desse adulto. Essa coisa de que para te ser professor, para te ensinar, para te subir no palco, para te ser uma bailarina, tem que ser com 9 anos, 8 anos, isso já é uma coisa do passado. Você pode sim começar a dançar agora com a idade que você tem. Não vai fazer nenhuma diferença. O que acontece não é a idade, é a forma com que tu é ensinada, são os desafios que tu é proposto, o quanto de dedicação tu coloca sobre aquilo que tu está fazendo. Bom, então é isso, eu espero que esse assunto tenha ficado mais claro. Se ficou alguma dúvida, escreve aí pra mim que eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Manda esse vídeo para quem também tem dúvidas parecidas, para que esse conteúdo se torne relevante e cada vez mais pessoas tenham acesso ao universo da dança. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até mais!